Livro Ouse Viver a Palavra, capítulo 6. Tocado pelo seu amor, descobrindo o verdadeiro desejo do coração. Se fosse dada a Oswald Chambers a oportunidade de escolher um lema para sua vida, provavelmente teria sido Excelsior, uma palavra latina que geralmente é traduzida como sempre para cima ou mais alto ainda. Chambers nunca se contentou com a mediocridade, mas estava continuamente lutando por metas e objetivos mais elevados. Talvez por isso eu ache o testemunho dele tão inspirador. Jesus era a única paixão de sua vida, e ele não queria que nada atrapalhasse sua jornada espiritual, mesmo que isso significasse recusar bolsas de estudos para estudar em escolas de prestígio no exterior. Sua caminhada pessoal com Deus começou a se aprofundar quando Chambers frequentava uma universidade cristã na Escócia. Lá ele descobriu que Deus responde às orações e que, por meio da fé ousada nas promessas divinas, suas necessidades diárias seriam supridas. À medida que a fome espiritual aumentou, ele descobriu que não é correndo que subimos mais alto, mas quando nos entregamos de joelhos, não pela nossa determinação, mas pela nossa entrega. Certo dia, o Dr. Meyer, um pastor evangelista da Inglaterra envolvido em trabalho missionário no centro da cidade, foi visitar o colégio de Shaber e falou poderosamente sobre o dom do Espírito Santo. Naquele momento, Oswald Shaber decidiu que era disso que ele precisava. Então, foi imediatamente para o seu quarto e implorou a Deus por esse dom. Entretanto, por 4 anos, nada de excepcional aconteceu, e seu senso de pecaminosidade continuou a crescer. Cada vez mais desesperado, Chambers continuou a orar. Certo dia, durante uma reunião pública de oração, ele se levantou e falou cheio de entusiasmo: ou o cristianismo é uma fraude absoluta, ou ainda não consigo entendê-lo. Então, novamente pediu a Deus o dom do Espírito Santo, reivindicando Lucas 11, versículo 13. Mais tarde, ao escrever a respeito dessa experiência, Chambers relatou o que aconteceu logo depois. Não recebi nenhuma visão do céu ou dos anjos, não recebi nada. Eu estava tão seco e vazio quanto sempre, sem poder ou percepção de Deus, sem testemunho do Espírito Santo. Então, fui convidado para falar em uma reunião e 40 pessoas vieram à frente. Eu louvei a Deus? Não. Eu estava apavorado e os deixei para os demais obreiros e fui até a um amigo. E contei a ele o que havia acontecido e ele disse: você não se lembra de quando reivindicou o Espírito Santo como dom com base na palavra de Jesus? E ele disse: vocês receberão poder? Esse é o poder do alto. Então, como um lampejo, algo aconteceu dentro de mim e vi que estava querendo ter poder em minhas próprias mãos, por assim dizer, para dizer: vejam o que tenho ao colocar tudo de mim no altar. Reconhecendo seu pecado, Chambers implorou perdão a Deus. Não muito tempo depois, ele escreveu: a glória de Deus, o último abismo dolorido do coração humano, está cheio de amor. Ele escreveu: a glória de Deus, o último abismo dolorido do coração humano, está cheio do amor de Deus. O amor é o princípio, o meio e o fim. Depois que ele entra, tudo o que vemos é somente Jesus, Jesus para sempre. Chambers foi tocado pelo amor de Deus e por isso mudou todas as dimensões de sua vida e ministério. Ele se tornou muito procurado como professor, palestrante e escritor. Sua obra mais popular, Tudo para Ele, vendeu mais de 13 milhões de cópias desde sua primeira impressão em 1927. Contudo, não foi para si mesmo que ele trabalhou, e sim para Jesus. Outros, refletindo posteriormente sobre a vida de Chambers, escreveu: ele era um homem de oração, intercedendo, suplicando e crendo. Ele tinha uma percepção rara do significado das Escrituras e disso veio uma pregação prática e objetiva. Seu entusiasmo não tinha limites, ele nunca conseguia fazer nada pela metade.
Ele era dedicado com toda a paixão ao Senhor Jesus Cristo, andava com Deus e inspirava a todos que o conheciam a crer que a verdadeira vida era conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviara. Pelo fato de que ele mesmo andava com o Altíssimo, seus alunos aprenderam também a segui-lo nessa vereda. Um deles declarou: Ele nos apresentou a Jesus Cristo, nunca a si mesmo. Ele nunca tornou isso fácil, nunca nos ofereceu uma alternativa. A paixão absorvente de sua vida era a entrega completa ao Senhor Jesus e a sua vontade. Descobrindo o verdadeiro desejo do meu coração. Agora é hora de compartilhar uma confissão pessoal, de coração a coração. A realidade é que tenho sido uma romântica, incorrigível e incurável desde que me lembro. Tudo bem se você quiser revirar os olhos. Sim, a verdade é que comecei a sonhar com romance e com meu príncipe encantado quando tinha apenas 5 anos de idade. Comecei a planejar meu casamento pouco tempo depois. Aos 10 anos, minha vida estava toda resolvida. Eu iria terminar o ensino médio, casar com meu namorado de infância, assim como meus pais fizeram, e juntos serviríamos ao Senhor. Seríamos felizes para sempre. Acontece que a vida não aconteceu, segundo meus planos de menina. Não havia nenhum namorado de infância. Com o passar dos anos, vi todos os meus amigos se casarem e iniciarem suas próprias famílias, enquanto eu continuava a trabalhar para Deus sozinha. Não era fácil. Enquanto continuava servindo ao Senhor, no fundo do meu coração a pergunta sempre era: Deus, ainda tem uma linda história de amor para mim? Milhões de pessoas ao redor do mundo estão fazendo a mesma pergunta hoje, enquanto procuram em vão pelas respostas. A doce realidade que finalmente descobri é que, embora Deus não elimine nossos desejos humanos, Ele quer nos dar muito mais do que podemos imaginar. Enquanto tentamos encontrar realizações em posses, relacionamentos e até mesmo em feitos, Deus quer nos conceder o verdadeiro desejo de nosso coração. Ele mesmo. Como escreve um autor, o Todo-Poderoso não cria desejos profundos na alma humana que ele mesmo não possa satisfazer. Nunca me esquecerei de quando a beleza do romance divino e celestial de Deus roubou meu coração pela primeira vez para uma linguagem de cântico para uma linguagem de cântico dos cânticos. Cânticos 4, versículo 9. Se você leu o meu primeiro livro, Ouse Pedir Mais, provavelmente você já ouviu parte do meu testemunho. No entanto, em poucas palavras, deixe-me compartilhá-lo aqui, bem como alguns detalhes adicionais que não mencionei antes. Fui criada na igreja por pais muito amorosos, embora houvesse desafios normais. Para mim, a vida era boa. Não vivi um período de rebelião em minha juventude. Minhas lutas eram mais sutis e particulares. Sendo assim, todos achavam que eu era uma cristã exemplar. Eu também achava. No entanto, embora tenha entregado minha vida a Jesus ainda jovem e buscado oportunidade de ministério para lhe servir, nunca experimentei toda a beleza ou poder do Evangelho. Claro, eu entendia que Jesus morreu por meus pecados, mas o sacrifício de Jesus no Calvário não quebrantou meu coração de maneira pessoal, porque, sinceramente, eu não me sentia como se fosse uma grande pecadora. Tinha minhas lutas e pedia perdão por elas, mas quando olhava em volta para as lutas dos meus amigos, achava que estava indo muito bem em comparação com eles. Ao olhar para trás, tenho vergonha do orgulho espiritual em que eu estava mergulhada. Não muito tempo não muito tempo depois de me graduar na universidade, com um currículo impressionante, várias oportunidades de ministério se abrindo, de repente meu mundo perfeito desmoronou. Por causa de uma decepção profunda e dolorosa, eu estava completamente abatida, espiritual, emocional, mental e até mesmo fisicamente. Para ser honesta, eu sentia como se Deus tivesse falhado comigo e, como resultado, não tinha certeza de se podia confiar nele.
Por um tempo lutei para ler a Bíblia e até para orar. Vou poupá-lo dos detalhes de tudo o que aconteceu durante esse período escuro. Direi apenas que por quase 2 anos caí em uma depressão tão profunda que às vezes nem queria continuar vivendo. Felizmente, Deus não desistiu de mim e lentamente começou a abrir os meus olhos para uma verdadeira condição espiritual. Todo orgulho e autossuficiência foram arrancados e pela primeira vez eu realmente senti uma necessidade desesperada do meu Salvador. Percebi o que ele havia feito por mim no Calvário, uma obra que somente um Deus sobrenatural poderia fazer. Quando descobri como eu estava desesperadamente perdida e suja sem seu manto de justiça, um dom que eu nunca poderia merecer, e como ele queria me encher com seu Santo Espírito e me tornar semelhante a ele, meu coração foi quebrantado de uma nova maneira. Chorei e chorei, como nunca havia antes feito, e a realidade do seu amor me consumiu. Olhando para trás, reconheço que Deus tinha um lindo propósito nessa dolorosa experiência, pois foi por meio desse vale escuro, a morte da minha visão, dos meus sonhos e dos meus planos, que ele se tornou ainda mais real em minha vida. De repente, uma clareza avassaladora, de repente, com uma clareza avassaladora, percebi o quanto Deus me ama e deseja que eu o ame. Também reconheci pela primeira vez que ele era o verdadeiro desejo do meu coração e eu poderia ser perfeitamente satisfeita em seu amor. Quando falamos sobre o que Jesus fez no Calvário, devemos ter em mente que a cruz não é apenas um plano que Deus e Cristo estabeleceu em tempos passados para nos resgatar das profundezas do pecado. A beleza do Evangelho que deve nos deixar completamente maravilhados é que somos perdoados e justificados por meio do sangue de Jesus na cruz. E com isso podemos voltar para Deus. Ele sim é a recompensa e o tesouro definitivos. Ele é o fim. O perdão não é o fim. A justificação não é o fim. A santificação não é o fim. O casamento não é o fim. Ter uma vida boa não é o fim. Ir para o céu e não ter mais um corpo doente também não é o fim. A extinção de toda dor e todo sofrimento não é o fim. Tudo isso é apenas uma estrada de bênçãos, uma estrada para vê-lo, conhecê-lo, amá-lo e ser mais semelhante a ele, encontrando satisfação e completude nele. Como John Piper disse, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais completamente satisfeitos nele. À medida que o amor de Deus me cativa, eu ansiava por uma caminhada mais profunda com Ele. Na verdade, foi aí que uma jornada de ousar pedir mais realmente teve início, pois foi essa experiência difícil que me fez perceber que não poderia mais ter uma vida cristã normal e medíocre. Eu queria especialmente mais de Jesus. Como diz o salmista, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmos 27, versículo 4. Claro, ainda tenho anseios e lutas normais no coração, assim como todo mundo. E nos é dito: enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. A cada dia, porém, Deus continua me dando a graça de que preciso e estou aprendendo a confiar em Sua bondade no meio da história da minha vida, mesmo quando não consigo ver o que Ele está fazendo. Embora a jornada não tenha sido fácil, eu não mudaria minha história, pois foram as partes difíceis que ajudaram a me transformar na pessoa que sou. São essas experiências que me ajudaram a amar a Jesus. Você realmente se apaixonou por Deus? O amor por Jesus conquistou o seu coração? A inspiração nos diz: há uma opinião particularmente íntima entre a pessoa transformada e Deus. É impossível encontrar palavras para descrever essa união. É um tesouro que o verdadeiro crente
é um tesouro que o verdadeiro crente vale infinitamente mais do que o ouro e a prata. Foi esse o tesouro que descobri e ele não tem preço. Ouse ir além. Ao refletir sobre a mensagem desse capítulo, devemos nos perguntar como podemos aprender a nos deleitar na presença de Jesus e encontrar nossa verdadeira realização nele. Como podemos adorar com amor e devoção mais profundos? Para ajudá-lo a se regozijar em seu relacionamento de amor com Jesus, eu o encorajo a dedicar algum tempo e a contemplar seu rosto. Os casais de jovens namorados costumam passar tempo olhando um para o outro, mas isso nem sempre é natural para nós, especialmente se não fizermos disso um hábito espiritual. Mas se cultivarmos a disciplina de olhar, nosso amor por Jesus crescerá. Ellen White escreveu: faria muito bem para nós se dedicar. Ellen White escreveu: faria muito bem para nós se diariamente passássemos 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. Talvez as seguintes passagens da Bíblia o ajudem a olhar mais profundamente para aquele que entregou tudo de si por você. Leia a palavra. Leia Cânticos dos Cânticos 4. Perceba como o noivo elogia sua noiva. Como isso nos ensina a nos deleitarmos com a presença de Deus. Leia os textos abaixo e reflita sobre Deus enquanto lê. Tente contemplar o rosto dele. A vida e o sofrimento de Jesus, em Isaías 53. O nascimento e a crucifixão de Jesus, Lucas 2 e Mateus 27. O Senhor é adorado e louvado, Salmo 96 e Salmo 103. Louve o Senhor. Jesus, sempre te amo, Inário Adventista do sétimo dia, número 27. É hora de cavar fundo na palavra de Deus, dobrar os joelhos e permitir que o Espírito Santo aprofunde essa mensagem em seu coração.